população é muito alta, realmente. Declaro reiniciada a segunda sessão extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Nós temos agora, na sequência, a apresentação de uma emenda a este projeto, que será apresentada pela Procuradora de Justiça, a doutora Iádia Maio. Então, vou passar a Sua Excelência para que ela faça a apresentação e depois a gente vê o encaminhamento desta emenda. Doutora Iádia, por favor. Excelência, senhores procuradores, nós sabemos muito bem que a intenção, e não é fácil, e nós estamos sacrificando, sim, a instituição, no sentido de extinguir várias procuradorias e promotorias, porque precisamos nos readequar à lei de responsabilidade fiscal. E, por dados que nos foram passados, nós precisaríamos ter uma redução global de, pelo menos, no mínimo, 9.800.000. 9 milhões, nós sabemos que, por mais que essas medidas e as extinções que hoje foram propostas, dos 4 cargos, e quem recebeu, eu mandei para todos por e-mail o meu voto, com a extinção desses 4 cargos, com essas, vamos já contar com o doutor Márcio, essas 5 em Natal, nós não vamos conseguir, por mais que nós já tenhamos aprovado as 13, nós não vamos conseguir, de imediato, a curto prazo, nós não vamos conseguir uma economia da forma que nós almejamos, que nós necessitamos, para que a instituição, inclusive, possa ter a sua remuneração, etc., readequada, agora em maio. Então, além da extinção desses 4 cargos, que nós teríamos uma economia imediata de 2 milhões, aproximadamente, e mais essas de 5 de Natal, nós precisamos, agora, de imediato, conseguir uma economia, que eu já falei que com esses cargos, por exemplo, de extinção dos 9 cargos de promotor de justiça substituto, também não vão trazer muito essa economia de imediato. Então, nós precisamos, para somar estes valores, infelizmente, talvez nesse momento, nós vamos ter que todos nós nos sacrificarmos, a instituição como um todo. Então, nós verificamos também que existem alguns cargos que estão vagos. Então, nós sugerimos ainda, Excelência, a extinção de uma promotoria em Mossoró, que somado com as 5 de Natal, nós teríamos uma economia imediata de 2.700.000, porque Mossoró está vago, e uma de segunda entrância em Panamirim, que seriam em torno de quase 500.000 também, nos próximos 12 meses. Além disso, Excelência, eu quero também fazer aqui mais 2 propostas de extinção da gratificação de representação dos cargos efetivos que tenham vinculação, que sejam cargos vinculados, e também a extinção dos adicionais de substituição e diferença de entrância, já que todos nós precisamos nos readequar e dar a sua parcela, o que somados nós teríamos aqui de extinção de gratificação em torno de 4 milhões e a extinção dos adicionais de substituição e diferença de entrância mais 4.300.000. Então, nós conseguiríamos um total de economia para os próximos 12 meses em torno de 13 milhões, mais ou menos. Então, são mais essas sugestões. Então, a extinção da promotoria de Mossoró, 11ª, a 3ª Promotoria de Justiça em Panamirim, claro que depois fazendo as respectivas adequações nas atribuições, a extinção de gratificação de representação dos cargos efetivos, a extinção dos adicionais de substituição e de diferença de entrância com a revogação, respectivamente, da lei, do artigo 163 e anexos da lei, dos anexos 3 e 4 da Lei Complementar 549/2015, que é a extinção da gratificação de representação dos cargos efetivos, e a revogação do artigo 163 da Lei Complementar 141 de 96, como forma de nós conseguirmos imediatamente ou mais
o mais curto tempo de espaço possível, voltarmos ao limite, pelo menos ao limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Doutora Iádia, como não houve um debate mais amplo, diferentemente das outras promotorias de justiça, dos cargos de promotor de justiça substitutos, como não houve um debate mais amplo com toda a classe, que eu acho que todos são afetados com essas medidas, isso ficou muito claro aqui. Então, eu gostaria de propor, e até para que a gente conheça melhor os números, a fundamentação, para que, a exemplo das promotorias que nós já tratamos aqui, em que nós trouxemos, em que pelo menos foram colocadas nos processos, a população, a quantidade de processos e tudo, mesmo estando aí no voto de Vossa Excelência, mesmo que tenha tudo isso, porque os votos de Vossa Excelência são sempre muito substanciosos, muito bem fundamentados, mas não houve uma publicização, vamos dizer assim, pelo menos dentro da classe. Eu particularmente, eu não tenho esses dados, eu não vou me sentir seguro aqui para emitir o meu posicionamento de uma maneira bem fundamentada. Então, eu queria propor a Vossa Excelência que essa emenda nós pudéssemos levar já como o primeiro trabalho daquela comissão que foi sugerida, se não me engano, foi por Vossa Excelência mesmo, acho que foi a autora daquela proposta, aquela comissão a comissão permanente, para que a gente possa estudar essa readequação dos nossos quadros, das promotorias, e etc. Então, que nós pudéssemos levar essa aí, junto até com outra sugestão que já tem também, de doutora Darcy Oliveira, que também poderia ser analisada nisso aí, e a gente pode, a qualquer momento, convocar uma nova sessão extraordinária para deliberar imediatamente sobre isso, tão logo amadurecida ali, e pelo menos que seja passado ao conhecimento da classe, para que eles também possam, da maneira como sempre fizeram, mandar suas sugestões, suas críticas, suas opiniões. Então, eu queria saber da possibilidade de Vossa Excelência da gente retirar essa emenda, colocar nisso aí e a gente tratá-la numa sessão extraordinária muito brevemente em relação a essa aí. Indago dos colegas se tem alguma objeção. Doutor Herbert está inscrito, eu passo já para ele. A doutora Darcy, não, doutor Herbert já tinha pedido há bastante tempo, doutora Darcy Pinheiro, mas... É que eu devo ser escura assim o suficiente para ser invisível. A senhora é quem está dizendo. Deixa eu dizer só mais uma coisa, doutora Iádia. Em relação a outra matéria, gratificações e etc., como não é objeto específico dessa sessão extraordinária que foi chamada, que foi convocada, e inclusive o rito dela também é outro rito, nós vamos passar aqui, podemos passar no rito opinativo, né? Então a gente trata também, pode tratar tanto na mesma sessão como em outra qualquer, numa sessão ordinária também. Então eu passo a palavra, mas Vossa Excelência quer primeiro ouvir, né, os demais, tá? Então, doutor Herbert, fique à vontade, doutor Herbert. Excelência, com relação, a doutora Iádia fez um estudo bem acurado com relação a essas gratificações de representação, o adicional de substituição e diferença de entrância. Com relação à diferença de entrância, me parece que o promotor de justiça substituto só recebe a remuneração de substituto quando tira férias. Eu não sei se ele continua ainda, quando ele está ocupando uma de terceira, se ele ainda recebe até nas férias a remuneração de promotor de terceira, a diferença. Então, é um estudo bem interessante que mostra realmente uma economia. E outra, esse adicional de substituição também, todos estariam dando uma contribuição. Se a ideia, também trago como sugestão para reflexão, se não a extinção definitiva, que o faça através de uma suspensão dos efeitos dessa lei, até que se consiga o objetivo desses projetos, que é sair dessa questão do limite prudencial. Doutora Darcy Pinheiro. Excelência, eu gostaria que a gente seguisse na coerência da urgência premente que Vossa Excelência colocou no início desta sessão. A votação desse projeto, a colega encaminhou a tempo e modo
um voto minudenciado, com levantamentos, com gráficos, e eu acredito que todos eles estamos em condições de trabalhar. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que cancelei aqui, pelo meu telefone, a aula que proferiria mais tarde na universidade para poder dar conta do meu trabalho hoje na sessão. E eu faço um apelo para que a gente, como eu disse, me debrucei sobre a matéria, estudei, estou preparada para votar. E sendo coerente com o pedido que Vossa Excelência fez da urgência, inclusive não queria nem que a gente debatesse o assunto, com a pressa que o senhor colocou. Então, eu peço coerência nesse momento. Eu estou preparada e, se concordarem, eu já cancelei uma aula para estar aqui em condições de trabalhar. Então, eu faço esse apelo, que a gente não retire. Eu quero só dizer, doutora Daci, que a matéria ainda não está sujeita a deliberação nem para debate. Mas ela Ainda não está. Eu estou apenas pedindo, estou solicitando à doutora Iádia a compreensão dela, porque eu mesmo não vou me sentir habilitado para votar, mas eu estou pedindo aqui a compreensão da doutora Iádia, me comprometendo a chamar uma sessão extraordinária o mais imediatamente que possamos para deliberar sobre essas duas promotorias de justiça. Mas a matéria não está em deliberação, sequer em debate de mérito. Me desculpe falar Bom, assim. então não sei por que ela doutora, está aqui mas eu integrando gostaria, por uma questão de apreço, a questão de educação, até com a doutora Iádia, eu estava querendo ouvi-la acerca disso, mas essa matéria pega de surpresa a todos os colegas, nós não temos esse costume, pega de surpresa a todos. Eu, particularmente, eu não tenho esses dados, até a doutora Iádia mandou um voto, acho que foi quinta ou foi sexta-feira, muito substancioso, se não me engano, são 28 laudas, eu não tive tempo de ler, não pude, e então hoje eu acho que talvez todos aqui não tenham. Então vamos ouvir todos. Nem todos tenham. Mas eu retorno a palavra para a doutora Iádia. Por favor, doutora Iádia. Excelência, a título de sugestão para que a gente pudesse continuar o assunto. Então, se Vossa Excelência está dizendo que não vai ser deliberado, eu acho que não há motivo, então, para que a gente continuasse. Mas eu acho que é importante que, então, se coloque, que Vossa Excelência se comprometa a colocar isso e nós possamos continuar num segundo momento em que todos possam ter mais dados e elementos. Eu acho que isso é coerente. Com certeza, doutora, aqui eu tinha feito um pedido, realmente, para que a gente possa debater melhor essas duas promotorias de justiça. Eu mesmo não estou convencido aqui de que nós estaremos fazendo o melhor. Tudo que nós fizemos aqui foi em cima de muitos números, em cima de dados. Eu tenho só dados superficiais, bem superficiais. Tanto Mossoró quanto Parnamirim tem hoje um promotor para cada 18 mil habitantes. Esses são dados já que nós temos. Eu já fico um pouco preocupado, mas não estou antecipando de maneira nenhuma aqui a minha posição de ser contra nem a favor. Eu apenas estou antecipando. O que eu estou dizendo aqui é que, neste momento, eu não estarei seguro para votar essa matéria. Então, já me comprometendo a muito brevemente trazer para cá, estou solicitando a compreensão de Vossa Excelência no sentido de que não seja apresentada essa proposta Excelência, agora. a título de contribuição. Pois não, doutor Luiz Lopes, por favor. Bem, a título de contribuição, se fosse o caso de não deliberar hoje, tá certo? Que aqui já deliberasse a data, tá certo? Para discutir essa matéria. Exatamente, a data que já a partir de hoje a gente já saber. Eu estou sem minha agenda aqui, mas a gente pode fazer a próxima semana. A gente faz aqui na próxima semana. Eu acho uma segurança. Eu acho uma data que dê certo para todos nós aqui. Excelência, só comunicando que eu não estarei em Natal de 15 a 19. 15 a 19. Que é a semana tá que bom. vem. Eu acerto com Vossa Excelência essa data para a gente fazer isso com a maior urgência possível, sem atropelo. Permite, Excelência. Né? Permite. Bom, pois não, doutor Siqueira, por favor. Acho adequado essa propositura, já que, na verdade, não há, para o que eu entendi, um maior debate a respeito da matéria, como parece que o projeto inicial. Acho que é adequado, sempre vislumbrando ser justo e adequado com as medidas, acho que é importante. Mas eu queria também, adiantando um pouquinho, além de, acho que precisa um estudo mais aprofundado nas promotorias de Mossoró e Parnamirim, que, salvo engano, Parnamirim foi recém-criada, eu acho que foi recém-criada, eu acho que é pertinente o estudo, mas eu queria adentrar um pouquinho ainda só nas outras questões que talvez ajude, não sei, pelo menos a visão que eu tenho de princípio sobre as questões outras.
A questão da representação, a extinção da representação, eu acho que a isonomia é uma coisa que norteia muito a minha vida. Eu acho que é importante a gente pensar assim. Nós temos que tratar desiguais ou desiguais. Me parece que, na questão de quando se fala da extinção da gratificação de representação dos servidores, me parece que isso que precisa uma reflexão, me parece também maior. Porque na hora que o Ministério, os promotores, por exemplo, têm algumas gratificações que os servidores não têm, por exemplo, auxílio moradia, que já tinha antes, auxílio alimentação, tem, também os servidores têm, me parece que penalizar de forma igual não me parece adequado. Eu acho que precisa estudar melhor isso. Eu acho que nós estaríamos penalizando excessivamente os servidores, no meu pensar. Pelo menos o que me vem são aqui. os que têm vínculo só, não os que não têm vínculo. Eu acho que tem que ser melhor analisado isso. Eu acho que tem que ser analisado, porque eu acho que eu digo, na verdade, a penalização viria para quem ganha menos. Não acho talvez isso muito justo, porque certamente o promotor tem algumas gratificações e uma remuneração mais adequada, tem que ser pensado com mais cuidado essa questão, para não excessivamente não onerar muito os servidores. Com relação à questão dos adicionais de substituição, diferente instância, eu acho justíssimo. Eu acho que a gente tem que pensar é a instituição, eu sempre coloco isso. A gente tem que entender que no momento de sacrifício de hoje, não tem por que a gente não pensar. Eu estou substituindo 2 agora nesse momento, mas eu acho que o momento hoje não permite. Como bem colocou o doutor Herbert, no futuro, se o orçamento permitir, tudo bem. Mas se não comporta hoje, a gente não pode assistir numa situação como essa, porque senão estaremos refugindo aquela ideia de que somos promotores de justiça. São essas explicações e agradeço. Bom, então, acredito que não haja mais nada a deliberar. A gente marca para o mais breve possível, doutor Iário, eu vou combinar com Vossa Excelência inicialmente por causa da sua ausência já anunciada. Pois não, doutor Pedro. Foi colocado aqui no início, inclusive se pensou até com matéria preliminar, mas durante as discussões, o doutor Ed trouxe mais de uma vez, e não ficou, pelo menos que eu saiba, ficou registrado, não sei se ficou registrado, no tocante à assessoria destes órgãos que estão sendo extintos. Então eu gostaria de ver sacramentado por Vossa Excelência, na nossa ata de trabalhos, pelo menos de ampação, ou pelo menos uma sinalização do que se faz, do que se deve fazer, do que Vossa Excelência pretende fazer com a assessoria do órgão extinto. Então é isso que eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência, para nos dar até um conforto a mais. Bom, em princípio, nós não pretendemos de maneira nenhuma extinguir esses cargos. Nós temos a necessidade de assessores, aliás, nós temos necessidade até de um número ainda maior de assessores. Tomara que um dia a gente possa elevar essa quantidade de assessores, porque ainda hoje há promotorias que têm a justificativa, sim, de ter um assessor e que não tem nenhum, ou que às vezes tem dividindo com 2 ou mais promotores de justiça. Então, acho que é um passo que eu tenho esperança que a gente possa dar, tão logo a gente saia dessa situação hoje de ilegalidade. Nós não vamos extinguir. Houve já uma conversa, eu não estava presente, mas houve já uma conversa com o doutor Jovino acerca de uma possível criação de algum núcleo para as procuradorias. A gente pode desenvolver isso aí sem nenhuma dificuldade. Tá certo? A gente pode conversar sobre isso aí. Em princípio, eles ainda vão continuar trabalhando até que as promotorias, ou até que as procuradorias sejam extintas. Né? Então, isso aí vai ser objeto ainda de debate com a gente, de algum acerto, doutor Pedro. Fique tranquilo. Viu? Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.